aqui estamos em mais um bate-papo sobre a mulher, né? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E hoje vamos falar sobre saúde, a saúde feminina, a saúde do corpo, da mente. Vamos falar sobre alimentação e vamos, né, deixar fluir em nós o desejo de estarmos sempre bem, saudáveis, felizes e sadias. Então, vamos começar. Podemos falar primeiro sobre a alimentação? Então, a alimentação na saúde da mulher, ela vai influenciar em várias fases do ciclo, né? Então, a gente precisa sempre pensar qual fase essa mulher está. É uma mulher que acabou de ter uma menina que acabou de ter uma menarca? É uma mulher que está na gestação? É uma lactante? Está na menopausa? E quais são os nutrientes essenciais em cada fase, né? Então, a mulher que está entrando na menopausa, ela vai ter necessidades totalmente diferentes de uma mulher que está usando um anticoncepcional, por exemplo. Então, são fatores que vão interferir tanto nos micronutrientes quanto também na ingestão calórica. Gente, a alimentação é um tema bastante polêmico, né? Porque hoje em dia, né, nós alimentamos bastante mal, né? A verdade é esta. Com o ritmo de vida que a gente leva, a gente acaba comendo muita besteira, né? Coisas que não deveríamos comer, né? Bebemos aquilo que não deveríamos beber. E isso tudo vai afetar a nossa saúde e o nosso corpo. Então, Bel, pensando nisso, né, eu posso citar, eu sou referência, né, nesse ponto também, porque eu sempre fui de me alimentar muito mal, né, também bebia pouco líquido, e de 1 ano e meio para cá eu aprendi a me cuidar. Tenho aprendido, né, que isso aí é um aprendizado que ele vai ao longo do tempo, né, a cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais como nos tratar, né, e então, depois que eu comecei a beber líquido, gente, mudar a minha alimentação, eu me tornei outra pessoa. Na verdade, a alimentação errada é a mais fácil que existe de preparar, né? Eu acho que isso facilita muito a gente comer mal, não é? Quem trabalha muito, tem muitas cargas, agora nós temos carga horária de trabalho para lá e para cá, a gente não tem tempo nem de repente, preparar uma alimentação sadia. Aí nós acabamos pegando o que é mais fácil, e o mais fácil é o que mais estraga o nosso corpo. E eu falo que um corpo inflamado, vem as enfermidades. Eu me lembro que quando eu fui diagnosticada com câncer, eu já tinha mais ou menos 1 ano que eu tinha mudado muito a minha alimentação, porque eu estava me preparando para a menopausa. A minha sorte, eu acredito que foi aí. Foi Deus trabalhando na minha vida. Eu já havia mudado muito minha alimentação. Quanto ao líquido, eu sempre fui muito assim cuidadosa. Amo, né? Amo tomar água, tomar bebidas, né? Sucos, mas eu vou mais sempre na água mesmo. E eu acho que isso fez muita diferença quando eu descobri o câncer, porque eu já estava me alimentando bem, né? E já tinha trocado muitas alimentações, tomando shotzinho de manhã, né? Então, tipo, já estava me preparando para a menopausa, não sabendo eu que estava me preparando para fazer uma quimioterapia. E eu acredito que o resultado foi muito bacana devido à minha alimentação. E a mulher hoje, ela é multitarefa, multifunções, e isso faz com que fique cada vez mais complexo, né, ter um estilo de vida saudável. Então, além dela ter que ter um estilo de vida saudável, a cobrança estética, porque a mulher, quanto mais visível ela está, maior é a cobrança também de estar bonita, de estar, né, com padrões de beleza às vezes inatingíveis, mas ela também tem que estar com a sua casa, com a família, seus filhos, com tudo em ordem. Então, são outros fatores que vão prejudicando e que também a gente vai conseguir associar isso depois também com a saúde mental. Então, a saúde mental, a alimentação e essa cobrança estética vai ser muito complexo. Outra questão também muito importante de estar falando. A alimentação,
quando ela chega a ser doentia, o que seria isso? Chega a ser uma cobrança a ponto de você não ser feliz mais, isso não é saudável. Então, uma alimentação ao ponto de você ficar presa num estilo de vida que você não consegue mais socializar, você precisa estar magra ao ponto de, muitas vezes, induzir a vômitos, que isso é um transtorno. Outro dia, uma paciente não sabia que isso era um transtorno, e ela fazia isso desde a adolescência. Mas ela precisa se sentir magra para se sentir bonita, né? Então, são várias coisas que vêm acontecendo ao longo dos anos e as pessoas não conseguem associar que isso, a alimentação saudável não é dessa forma. Não é usar medicamentos para estar extremamente magra. Não é estar usando medicamentos e suplementações, muitas vezes, que são anabolizantes, né? Simplesmente para estar num padrão que é inatingível para a sociedade de uma mulher que trabalha fora e que tem filhos, né? Eu já fiquei sabendo das suas dietas, que são muito boas. A sua dieta de alimentação de verdade, né? Então, isso para mim é muito, assim, gratificante, até para nós que, tipo assim, pensamos um dia de ingressar aí com a nutricionista para comer comida de verdade, porque é isso que a gente quer, né? É o que você disse. Tem pessoas que, às vezes, eles fazem uma restrição tão grande que eles começam a não ficar bem, mal-humorados, né? Até bravos, porque você está passando fome, né? Você está comendo tudo errado também, né? Eu acredito que não é o caminho correto, não é isso? E entrando nisso, Carminha, acredito que também pela nossa época, né? Porque eu falo por mim, quando eu comecei a treinar, eu tinha 18 anos. E na época, as informações que a gente tinha era muito rasa. Eu sempre pesquisava, porque até então eu custei aí no nutricionista. Aí você pesquisava alguma coisa, era isso, era ovo, frango, batata doce, e tudo muito restrito, e zero isso, essas alimentações zero, incentivando as pessoas a consumir isso, sendo que questão de calorias faz pouca diferença. Então, as informações antes, para as pessoas, eram essas. Aí a mídia jogava só isso, só isso, só isso, as pessoas consumiam isso, e ficou sendo isso por um bom tempo. Então, eu acredito que hoje os nutricionistas estão conseguindo ter voz nisso, ter uma alimentação baseada naquilo que é o saudável, que é o que a gente já consome, transformar isso em calorias que você consegue consumir durante o dia para ser saudável. Então, assim, isso é muito legal porque a pessoa percebe que isso que é uma vida saudável, não é a restrição extremamente Hoje calórica. nós já estamos vivendo uma mudança de mentalidade, sim, né? Porque eu comecei a treinar, vai fazer 11 anos, então você vê a mudança disso com o tempo, graças a Deus, porque as pessoas, assim, a mente delas, e até hoje é difícil, eu sei que entra gente no consultório da Bia que faz perguntas, que você fala assim, meu Deus, a pessoa acredita realmente nisso que ela está perguntando? Porque é coisa assim, eu não posso comer arroz de jeito nenhum, eu não posso comer isso, ou eu posso comer só isso, então é muito difícil lidar, às vezes, com as informações que a mídia joga nas pessoas, né? Aí a gente luta contra isso, né, para estimular sempre o estilo de vida saudável da maneira saudável mesmo, do jeito que era, tudo aí, a gente tem aqui acesso a muitas coisas. Então, o mais difícil Tomada de consciência. Sim, das pessoas sobre isso. É muito difícil. No nosso meio ainda tem pessoas que insistem naquela mentalidade que, assim, fica muito... Qualquer coisa que você fale, talvez ela não vai acreditar. Só quando vier um diagnóstico, vier um médico, talvez falar e mudar a mentalidade, né, que ele não venha com medicamentos. Então, assim, é difícil mesmo a nossa realidade. Né? Então, mas aí nessa questão que você falou de alimento, né, questão de restrição de alimento, o que acontece? Quando eu comecei com a minha nutricionista, ela passou, assim, aquela dieta, assim, super normal, né, naquela coisa para restringir, nem... tirando muita coisa de mim, não. Aí eu até falei com ela assim um dia, mas eu vou comer tudo isso aqui? Porque eu não consigo me alimentar a cada 3 horas, não conseguia, né? Porque, na verdade, a gente tem que se educando, né? Então, eu não conseguia me alimentar a cada 3 horas. Aí ela falava comigo assim, na minha dieta, na parte da manhã, você vai acordar, você vai comer 2 ovos com um copo de suco. Eu falava com ela assim, olha, decide. Ela ria, porque eu falei, decide. Ou eu tomo um copo de suco, ou eu como os 2 ovos. Eu não consigo as duas coisas. Então, quer dizer, para você ser saudável, você não precisa... né, tá passando fome, ou está se alimentando de forma errada. Eu acho incrível o que eles fazem. Eles transformam aquela quantidade calórica que você precisa comer, os nutrientes que você precisa comer, em uma quantidade
tipo assim, que você fala, nossa, eu vou comer isso igual quem quer perder peso. Eu falo, não, eu vou engordar. Você já está engordando porque está comendo mal. Então, assim, você vai se sentir saciado comendo bem. Principalmente quando a gente pensa em saúde da mulher, tem algumas coisas que são muito importantes, como, por exemplo, o porcionamento das refeições. E é algo que eu vejo no consultório que as mulheres têm muita dificuldade em porcionar as refeições e porcionar a proteína, principalmente. Então, a proteína, mulher, eu estava até conversando antes aqui, né, com a filha de uma paciente, e ela comentando como que a mãe dela tinha dificuldade em comer a proteína. Por que essa proteína é tão importante para a saúde da mulher? Então, ela vai ter, ao longo dos anos, perda de massa muscular. Então, temos uma mudança hormonal com o passar dos anos e já temos esse diferencial entre as mulheres e homens de ter menos massa magra. E a massa muscular, ela fica envolta ali nos nossos ossos, com o passar dos anos, entrando na menopausa, o que vai acontecer? Risco maior de fratura. Né? Então, a gente precisa porcionar ao longo do dia. E o que a gente mais faz é comer a proteína apenas no almoço. Né? Então, a gente come a proteína no almoço, aquele pouquinho de carne ali, pensa que é o suficiente. Né? Então, às vezes, nós esquecemos ao longo do dia de colocar uma fonte de proteína como o iogurte, de colocar os ovos, de colocar as leguminosas, esquecemos que o feijão, grão de bico, lentilha. Então, a nossa alimentação ela é muito rica, mas a gente insiste em ficar nas mesmas coisas, na farinha branca, nos biscoitinhos, porque é muito prático. Mas o que é que a mulher precisa fazer, sendo multitarefa, e conseguir porcionar as refeições e ter nutrientes adequados com cada fase da vida? Então, é necessário ter planejamento. Então, acima de tudo, organização das refeições e também vamos combinar que bater um papo em casa, né? Então, fala ali com os filhos, com o marido. Será que a gente pode realmente ser uma família e conseguir estar ajustando isso aqui? Será que a gente consegue ter um companheirismo a ponto de cada um ter uma função dentro de casa? Né? Porque a mulher, ela precisa de ajuda. Ela não tem como trabalhar fora e dar conta de tudo como as mulheres de anos atrás, que estavam simplesmente com a função de ser dona de casa. Tudo bem que elas tinham muitos filhos, mas a cobrança de ter um trabalho fora de casa hoje é totalmente diferente. Né? É um estilo de vida que é diferente. Então, concordo plenamente com o que você falou. Eu tinha 28 anos, parecia que eu tinha 50. Então, eu mudei a minha alimentação, né? Eu vi que eu melhorei meu cabelo, minha pele. E falei com as crianças, todo mundo vai ajudar a mamãe. Os brinquedos. Aí meu marido também fazia janta, lavava vasilha. Aí eu tive tempo de ir para a academia, para procurar nutricionista. Eu andava muito encurvada, agora eu ando reto, né? Então, melhorou a postura, né? Autoestima, A autoestima fica melhor. E quando você acha assim, você olha no espelho e fala assim, nossa, como eu tô bonita. Todo mundo na rua acha bonito. O que você arrumou no seu cabelo? O que você fez na pele, né? Alimentação. Aí eu falo alimentação. Igual você falou, é muito difícil mesmo. O pãozinho vai na padaria como pão, né? E eu, às vezes, agora eu tô ficando meio... um mês atrás eu faço meu pãozinho, a minha panqueca, tudo natural. Então, o corpo fica bom, a pele, né? Então, é isso aí. Muitas vezes as mulheres se preocupam muito em, Bia, que colágeno que eu vou tomar? Eu preciso da pele, do cabelo, da unha bonita. Eu falo, a melhor forma de você ter uma pele bonita é ajuste de proteína, ajuste de micronutrientes. Então, não adianta você comprar um suplemento, muitas vezes você vai ter um gasto desnecessário, mas a base não está sendo feita. Então, a base precisa ser feita, né? Então, ter carboidratos mais complexos na sua alimentação. Então, o que seriam esses carboidratos complexos? Mais grãos integrais, né? Os tubérculos, então, a batata, o inhame, a mandioca. Está incluindo as proteínas magras, então, deixar aquelas carninhas gordas de lado, tentar colocar mais ali um frango, colocar os ovos, e ter mais frutas, fibras na alimentação. Então, a mulher também, ela tende a ter ali mais constipação intestinal, mais problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, entre outras doenças. Então, se você já coloca mais água, que o cálculo ideal é 35 ml de água por quilo de peso, e ajusta essas frutas, 2 a 3 porções de frutas diferentes no dia, isso vai fazer com que essa mulher tenha ali uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito e um intestino mais funcionante também. Existe um ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes, na hora da alimentação, você não tem condições de fazer uma comida ali perfeita, né, do jeito que a gente precisa comer.
Aí sempre eu penso, ai meu Deus, eu não faço hoje, amanhã também eu não faço. Como vai ficar meu corpo daqui a pouco, né? Aí se eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois, aí vai dar 5 dias, 6 dias, 10 dias, 20 dias, aí você começa a ver, né? Nossa, tá valendo a pena, né? Eu estar comendo direito. Então, assim, eu tento o máximo. Eu falo assim, eu como muito errado devido muitos, eu tenho muitos eventos, mas fora disso, o que eu posso manter também na alimentação, eu tento o máximo, porque eu sei, né? A gente que já teve, igual eu tive problema de saúde, a gente sabe. Todas as vezes que eu chego, os médicos perguntam, e a alimentação, como é que está? E o exercício físico, como é que está? Hoje a cobrança ainda é maior, né? É maior para mim, eu sei que o problema vem para mim, por que que eu não vou me cuidar? Não é? Então, a gente deixa assim, esse recadinho para todas as mulheres, se cuide mais, né? Se amem mais, né? Quem ama se cuida. E se tratando de alimentação, né, às vezes toda errada, desregulada, né, a gente vê a necessidade da atividade física, né, gente? Porque se a gente unir uma boa alimentação com atividade física, nós vamos ficar, né, a Mulher Maravilha, né, Úrsula? Eu vejo assim, o exercício para mim, até pelo meu começo também de exercício, que eu gosto de falar, porque muita gente questiona muito, porque eu sempre fiz atividade física. Isso é um fato. Sempre gostei de correr, caminhar. Pelo benefício, pela minha percepção que eu tinha de esforço ali mesmo, eu sempre gostei de fazer. Isso desde 13 anos de idade. Aí eu engravidei do Davi, eu fiz caminhar durante todo esse processo. A alimentação, naquela época eu não tinha ido em um nutricionista, mas eu gostava de cuidar da alimentação. Mas eu tive pré-eclâmpsia na gravidez, e após isso, quando ele tinha 11 meses, eu comecei na academia em específico. E para mim, eu acredito que eu comecei mesmo pela saúde mental. Porque eu tive o privilégio de estar com ele inteiramente nesses 11 meses. Eu não trabalhava fora, só cuidava dele. Mas também, isso você se sente a sobrecarga. Você está sozinha com o bebê. Eu tinha 18 anos, você está sozinha com o bebê. Acaba que a sobrecarga que eu tinha era muita. Ah, mas era só ele. Mas tudo girava em torno dele. Eu me sentia, assim, estressada num nível que eu falei, gente, eu não sou assim. Vou procurar uma coisa para me fazer. Aí fui na academia, até então eu nunca tinha ido. Entrei na academia. E para mim, a primeira sensação que eu tive foi, gente, como eu tô aliviada de estar aqui. Porque a nossa mente é incrível como ela esvazia quando você está na academia. Você não está pensando em nada. Você está pensando no que você tem que fazer ali no momento. Então, você esvazia a sua mente. Você tem que levantar um peso, você tem que correr, você tem que dar um chute, dar um soco. Você está pensando no que você está fazendo no momento. Então, isso alivia muito a mente. Então, nisso eu continuei, fui fazendo até estudar, me formar e tudo. Então, o primeiro ponto, para mim, foi a questão da saúde mental, que eu acho que hoje também é o que tem levado muitas pessoas, ainda bem que elas têm ido, né? Muitas pessoas para as academias, por conta disso. Por ter uma prescrição de um psicólogo, de um médico. Não, vai fazer um exercício. Ah, não quero academia. Não, faz uma coisa que você gosta. Começa com algo que te dá prazer, algo que seja ali 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Porque aí você vai ver os benefícios daquilo, você vai começar. Se você faz virar rotina, vira hábito. Porque você tem que encaixar aquilo durante a sua rotina. Então, para a gente ter... mas como que eu faço para gostar? Talvez você não vai gostar nunca. Né? Talvez você vai ir só porque você sabe dos benefícios que tem. Então, começa fazendo algo que você gosta. Primeiro ponto. Eu tenho que ser musculação? Não, a musculação a gente indica, claro, pelo benefício da massa muscular, de tudo que envolve. Mas, assim, faz a primeira coisa que você gosta. Você fazendo uma coisa que você gosta, o resto vai encaixando, vai melhorando, você vai sentir os benefícios e, com certeza, vai virar uma rotina. Então, mais uma vez eu, né? Não gostei, não gosto, não consigo gostar, mas aprendi a me cuidar. E é de extrema importância hoje, eu levanto cedo, 5 horas da manhã, eu estou na minha academia. E como você mesma disse, né? Às vezes a gente não gosta, mas aí o que acontece? Eu não gostava em si da musculação, mas eu amo Muay Thai. Sim. Aí então o que eu faço? 2 dias da semana eu faço Muay Thai e 3 dias eu faço musculação. Não 3 dias assim, né?
vamos dizer 2 dias, Aham. mas eu procuro sempre estar mantendo Sim, aquela conciliar, rotina né? e estar conciliando para mim não ficar sem o exercício mesmo, Sim. porque realmente é como você falou, é em questão de saúde mental. Saúde mental. É incrível como eu tenho, assim, 20, quase 30 alunos. Então, assim, eu tenho uns que chegam e falam, eu só vim para terapia hoje. Eu falei, tá tudo bem, vamos conversando e fazendo, vamos incluir isso aqui, porque é muito legal como a pessoa sente realmente que ali ela sente como se fosse uma terapia mesmo. E é legal quando a pessoa faz uma terapia mesmo com um psicólogo, ele indica para musculação, ela faz com nutrição, ela encaixa tudo. E, tipo assim, dá muito certo, dá muito certo. A pessoa, ela vê mesmo que aquilo ali vira uma rotina igual com qualquer outra coisa na sua vida. Eu sempre amei fazer exercício físico, desde criança. Fazia exercício lá em casa, sozinha, sempre amei. Identifico muito com o exercício físico, acho assim, uma adrenalina para mim. Por mais que eu não tenha tempo, né? Meu tempo é bem escasso mesmo, mas eu faço de tudo, né, Úrsula, para ir na academia, pelo menos 2 vezes por semana. Mas, assim, quando eu fui diagnosticada com câncer, foi a época que realmente eu estava fora de tudo, sabe? Com peso acima e, tipo, eu tinha saído de mim, né? E a gente sabe que está tudo errado. Nós precisamos, eu falo assim, estética é bom, ótimo, nós queremos ter um corpo bacana, ok, beleza, mas não é isso, né? Não é somente isso. Nós precisamos ter mesmo saúde, né? A saúde que interessa, o resto não tem pressa, não é assim? Mas a gente vê, né? É associado sim. Exercício físico, boa alimentação. Você sabe, eu falo assim, as pessoas, gente, quando você tem um corpo bacana, se você quer fazer do seu corpo o que você quiser, vai para um exercício físico, uma alimentação e uma estética. Eu duvido se você não coloca o seu corpo escultural. Porque coloca, não é? Mas aí a pessoa às vezes não está tão preocupada com a beleza física, mas sim com a saúde. É o que eu sempre preocupo mais com a minha saúde. Igual eu falei com você hoje, né, Wilson? O resto vem de acréscimo. O Senhor já nos dá. É uma consequência, eu falo isso todos os dias no consultório. A mudança estética e física ela é uma consequência. E muitas vezes no primeiro mês, a mudança principal que o paciente vai chegar relatando para mim não é tanto na balança. Ele vai chegar falando para mim que está dormindo bem, né? A paciente vai chegar falando, Bia, eu estou dormindo muito melhor. Eu estou acordando descansada. Meu intestino está funcionando. A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Bia, eu consigo agora, minha libido melhorou. Então, eu estou com mais disposição. E aí, depois que vai vir como consequência a mudança no físico. Claro que quando a mulher está se sentindo bem com ela mesma, ela vai ter mais disposição, a postura, como ela falou, já muda, né? Então, a mulher ela precisa fazer as outras coisas acontecerem para realmente ver a mudança no corpo. Então, a atividade física, a musculação, no seu caso, você faz, é o que eu falo com o paciente, escolha 2 atividades físicas, então, se você não gosta da musculação. Então, faça uma por prazer e uma para a sua longevidade, que a musculação é longevidade. Então, que é o que você escolheu. Então, dividiu aí os dias que você pode fazer. Então, o Muay Thai é a sua fonte de terapia, digamos assim, e a musculação, realmente, o que ela busca com longevidade. E as consequências ali de você não fazer uma atividade física, de ter uma alimentação inadequada, vai ser um organismo totalmente inflamado. Organismo inflamado traz doenças. Então, o organismo inflamado vai trazer doenças como da saúde da mulher, como maior risco ali de ter transtorno disfórico pré-menstrual, então as TPMs exacerbadas, né? Então, câncer de mama. Então, tem estudos mostrando já também que o organismo começa a ficar muito inflamado, vai ter essas consequências, inclusive um câncer, né? A longo prazo. Outra coisa também, mulheres com endometriose. Eu sou uma mulher com endometriose. Então, eu tenho endometriose, descobri há pouco tempo, mesmo os médicos falando que eu não tinha. Mas eu insisti. Atendo pacientes toda semana com endometriose, falei, eu tenho esses sintomas, porém, por ter um estilo de vida desinflamado, eu não tenho sintomas quase nenhum. Então, as cólicas muito fortes, dores em relação, que muitas vezes as mulheres sentem e acham que é normal, né, são sintomas de uma endometriose que, por ter um estilo de vida saudável, organismo desinflamado, eu convivo bem com a minha doença hoje em dia. Bacana, né, gente? Poder, assim, ouvir, né, pessoas que têm consciência, né, do poder da mudança
que causa a alimentação, né? Atividade física, né? Como nós vimos aqui, como foi bom para vocês, né? E é isso que a gente quer passar para as outras mulheres, né? Que também sigam esse exemplo de vocês, que isso é muito bacana, né? Então, assim, nós podemos juntar tudo isso que foi falado e levar para a nossa saúde mental. Porque o que é que vai nos ajudar a ter uma mente saudável? É tudo isso. É atividade física, é uma alimentação adequada, né? É um bate-papo, né? Nós temos que ter o nosso tempo, né? E juntando tudo isso, a gente vai ficar com a mente bacana, né? Nós vamos ter uma saúde mental, porque não adianta nada se a gente fizer uma atividade física e uma alimentação boa e não cuidar da nossa mente, né? Porque a mente, ela vai estar sempre melhor de acordo com aquilo que nos dá prazer, né? Alimentar é um prazer, alimentar bem. Fazer atividade física, ela tem que ser prazerosa, né? Então, a mudança de hábito também vai nos fazer, né, ficar com a mente saudável. Vocês querem complementar? Então, como ela falou, caminhar faz bem também, que, né? Quem não quer academia, eu sou uma delas, adaptei para caminhar. Tanto que minha profissão, eu ando engenheiro o caso inteiro. Então, eu amo andar, gosto. Em casa ainda faço exercício em hora de dormir, ao levantar, tem meditação, né? Aí faço como é que fala? Esqueci. Um suquinho natural e tomo e vou trabalhar. Aí, detox, obrigada. Aí e vou trabalhar. 9 horas eu tomo meu café. Eu estou assim, a alimentação minha está ótima. Então, eu concordo plenamente com o que ela falou. Então, quem não gosta de academia, vai fazer uma caminhada, um bate-papo entre os colegas, faz muito bem a mente também, sabe? Falar sobre criança, educação, ensinar as crianças também a fazer as coisas em casa. Eu acho que assim, me ajuda muito. Um dia desse, meu neto chegou perto de mim e falou: ô vó, eu gostei muito de me ajudar a arrumar meu quarto, viu? Obrigada. Isso deixa a gente muito feliz, né? Ele arranja. Então é isso. Ajudou a ele ficar menos estressado. Então, a saúde mental, é isso aí. O corpo são, né? A mente será sã também. Então, é muito necessário a mulher entender que ela precisa ter tempo para tudo. Então, tirar o tempo para fazer a sua atividade física, para planejar a sua refeição, para cuidar também, fazer, por exemplo, uma meditação, uma yoga. Muitas vezes a mente da gente está tão barulhenta, e aí no meio do dia você tirar 5 minutos para ler uma página ali, umas 3 páginas do livro, né? Fazer, às vezes, ali alguns exercícios que não são apenas só para o corpo, né, mas para a mente, vai auxiliar. Então, desacelerar, às vezes é necessário, né? Então, para a gente conseguir seguir em frente, a gente precisa muitas vezes desacelerar. E a mulher não aprendeu a desacelerar exatamente pelas cobranças que ela tem o tempo inteiro, né? Ela tem que estar muito bem o tempo inteiro. Então, nesse período, é importante ela se perceber que precisa de uma nutricionista, precisa ali de um personal, precisa de terapia, precisa de uma massagem, que ela consiga ali ter o auxílio também, né, dessa família, para que ela consiga ter o acompanhamento de profissionais que ela necessitar, né? Eu falo, para mim, né, o meu momento de paz, eu achei academia. Mas pode ser o momento que eu esteja ali, que às vezes eu não quero fazer aquele exercício tão pesado, eu quero colocar uma música para me fazer aquele tipo de exercício, eu quero fazer um outro tipo ao ar livre, igual ela falou da caminhada. Nada com a mente da gente estar livre, leve, você não pensar em nada. É muito bom não pensar em nada, porque você está ali fazendo também um exercício, ou você tá trabalhando, qualquer outra coisa que você esteja fazendo, com a cabeça, raciocinando 1001 coisas, e uma delas se encaixa também. Não, agora eu preciso parar, preciso respirar.
Porque é aí que vem, né, outros todos os sintomas, né, ansiedade, a palpitação, aí a pessoa percebe, não, realmente meu corpo está dando sinais de alguma coisa, eu estou super estressada, a pálpebra tremendo, não, tem uma coisa errada. Então, precisa ter esse lazer, esse escape, para a mente ficar livre mesmo, porque nada como você encontrar ali alguma coisa, que não seja o exercício em si, mas alguma coisa que faça com que sua mente fique livre, que você possa reorganizar os pensamentos ali. É por isso que é tão interessante a terapia, né? A pessoa ela aceitar em fazer uma terapia. Eu já fiz, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter feito. É muito legal como conversar ali com um profissional que entende dos seus medos, dos seus sintomas. Ele te posiciona para um pensamento que você não tinha pensado antes e fala, não, virou outra chave. Aí você dá uma aliviada, a palpitação já melhora, fala, não, é isso aí, estou no caminho, vou indo. E é assim que vai se encontrando e a chave é essa, né? É você ter essa rotina, criar o hábito de fazer aquilo e o autocuidado, né? Da gente estar sempre tentando se cuidar, tirando um tempo. Não, hoje eu vou fazer só isso. Eu só dou conta de fazer isso. Não vou ficar me cobrando de fazer 500 coisas que não vai dar certo. Vou propor fazer isso, isso, isso. Academia, exercício, limpar uma parte da casa, por exemplo. Pronto. Tá ótimo. Se fizer, o que você fizer mais é lucro. A Carminha chega lá, Úrsula, tá ótimo aqui. Ótimo, já rendi. O que fizer aqui pra mim, já tá lucro. Falei, 40 minutos pra você. Tá ótimo. Você não tem mais tempo, então você veio e fez 40 minutos. Né? Você foi lá e se alimentou. Não, comi o mais saudável possível. Minha salada, minha carne, ótimo. Então, é vencer ali mesmo a batalha todo dia, né? É dar o seu melhor todo dia, né? É o seu 1%. E isso não quer dizer que você vai ter que fazer 100% todos os dias, né? É o seu 100%. Então, se você conseguiu, o seu melhor foi feito, por mais que você errou 2 lanchinhos ali, tá tudo bem, né? Nas suas condições do dia, foi o que você conseguiu fazer. Se você ficar esperando sempre fazer, vai chegar o momento perfeito de fazer o mais correto possível, de estar perfeito, você não vai começar nunca. Então, comece com as condições que você tem hoje. Com o básico, se é sem acompanhamento profissional, a gente tem muita informação gratuita hoje em dia para já conseguir fazer alguma coisa, não conseguir ir para uma academia, vou fazer uma caminhada que é gratuito, tá aí, né? Mas não espere o momento de estar perfeito para fazer nada. Então, essa foi mais uma roda de conversa, né, com mulheres maravilhosas, que estamos aqui, né, representando todas as mulheres caldense. Eu sempre falo, Engenheiro Caldas tem um número de mulheres empoderadas, né, que a gente vai passar para esse tema também daqui a pouco. Então, parabéns para todas vocês e parabéns a todas as mulheres caldense.